5, nós leremos os versos 6 a 11. Sentados como estamos, temos o privilégio de ler a Escritura reverentemente, conforme está escrito, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Rogamos a Ti, ó Deus, que pelo Teu Espírito Santo ministres ao nosso coração com clareza, com precisão, os ensinamentos da Tua palavra que se fazem necessários nesta hora. O Senhor possa valer-te do Teu instrumento, o pregador, mercê da sua limitação, mas o Senhor mesmo nos comuniques as verdades aqui contidas em Cristo Jesus, te pedimos. Amém. Ninguém poderia supor que a semana iniciada tão cheia de expectativas, alvissareira, com a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, sob cantos, sob hosanas, sob o reconhecimento da sua majestade, da sua glória, e que se seguiu muito positiva. No dia seguinte, Jesus mostrou a sua autoridade no templo em Jerusalém, mostrando que o templo não poderia ser um bazar, um shopping, um lugar de comércio em que pessoas se locupletavam, era casa de oração, e todos ficaram assombrados pela autoridade de Jesus. E os dias se seguem naquela semana, e tudo aponta para uma semana muito abençoada. Jesus faz palestras memoráveis. Uma delas está registrada em Mateus capítulo 24 e 25, chamado Sermão Profético, onde o Filho de Deus faz anúncios bastante solenes. E à noite, que foi véspera da sexta-feira, quando Jesus reuniu os discípulos para uma derradeira refeição, e que se constituiu na oportunidade da instituição da ceia do Senhor, mas que deu ensejo a que Jesus deixasse um legado aos seus discípulos maravilhoso, acerca da vinda do Espírito Santo que habitaria os seus corações, com respeito à unidade da igreja, e orando para que todos sejam um, nosso tema desse ano. Então foi surpreendente que na madrugada seguinte, quando Jesus sai do tempo da oração, ele é aprisionado, ele é levado de um tribunal para outro, ele é chicoteado, ele é zombado, ele é desprezado, ele é traído, ele é negado, ele é crucificado. Tudo isso por causa do seu próprio amor para conosco. Mas reside a pergunta que não quer calar, afinal, por que Cristo foi crucificado? Temos razões para conceber tamanha atrocidade? Cabe na nossa mente que o puro Filho de Deus, Deus de Deus, Verbo eterno que assumiu a nossa humanidade, por amor, fosse tão machucado, se tornasse homem de dores e que sabe o que é sofrer, fosse olvidado pela maioria, e a minoria, que era o seu partido, não sabia o que fazer com ele. Por que Cristo foi
crucificado. Eu gostaria muito que, ao deixar a casa de Deus, ao final deste culto e passar o resto da semana, você tivesse muito claras as razões da crucificação de Jesus. 3 delas eu quero aqui levantar. E a primeira que eu quero aludir nos diz respeito. Foi por nossa causa. O primeiro argumento que eu levanto aqui é porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. A razão inicial é porque eu e você somos pecadores. No dizer de Paulo, de uma maneira um pouco mais suave, no verso 6, ele diz assim: éramos fracos, ímpios, mas com toda clareza no verso 8 diz: ele morreu, sendo nós ainda pecadores. Jesus Cristo foi crucificado em razão da redenção que ele precisava exercer. E a palavra redenção, o verbo redimir ou remir, são expressões que estão calcadas numa linguagem comercial. Tem a ver com comprar, com pagar, com quitar, com pagar uma dívida. O perdão dos pecados teve preço, custou a morte de Jesus na cruz. Como reza o ditado anglo, não existe almoço grátis. Falar nisso, eu não sei onde eu vou almoçar hoje, viu? Porque daqui a pouquinho está na hora do almoço, né? Custou o preço da vida do Senhor Jesus. Ele veio para isso. Nós estamos acostumados com essa linguagem, com essa teologia, com esta pregação, mas eu quero aqui que você rapidamente fizesse uma lousa branca e dissesse: eu não estou entendendo. Ele é Deus de Deus, ele veio aqui, fala coisas lindas, maravilhosas, exercita milagres, prodígios, coisas sobrenaturais, impacta todo mundo. Não teve ninguém que não ficou assim chocada com aquilo que ele fazia e dizia: por que que ele morreu? Ele morreu porque nós pecamos. Porque desde o jardim do Éden nós geramos uma batalha espiritual de proporções cósmicas contra o nosso Deus, nos rebelamos, desobedecemos, o nosso pecado fez separação entre nós e o nosso Deus, e o único capaz de fazer esta ponte era o Senhor Jesus. Por isso João assevera solenemente, Jesus afirmando: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele, de braços estendidos na cruz, forjou a ponte que nos conecta de novo a Deus. Mas o Senhor Deus poderia ter olvidado os pecados. Ele é tão bom, ele é tão maravilhoso, ele é tão misericordioso, mas ele é justo. Ele não poderia deixar impunes os pecados. E o único capaz de remir, de redimir, de pagar o preço da redenção foi Cristo. Então a primeira razão é porque nós somos pecadores, todos, indistintamente. Aqui pode ter gente que a gente, num balanço, pode dizer é mais pecador do que o outro, mas todos são pecadores, e pecado não tem tamanho, maior ou menor é pecado. E só na medida em que nós sinceramente reconhecemos a nossa pecaminosidade, nós desfrutamos do perdão em Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Esta é uma manhã para nós nos consternarmos, nos constrangermos, não apenas no momento da contrição do culto, como já foi, ou acompanhando os cantos, os hinos, mas reconhecermos: foi por nossa causa, foi por minha causa, foi por sua causa que Cristo foi crucificado. E nós estamos aqui para agradecer tamanha bondade, singular bondade,
a única capaz de nos salvar. Mas há uma segunda razão tão importante quanto essa e que decorre dela, ou é a sua base, porque Cristo foi crucificado, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Indagamos, por quê? Por quê? Porque Deus é Deus de amor. A justiça de Deus recaiu sobre Jesus e nós estamos sobre o abrigo, a sombra dos seus méritos, mas nós não deixamos também de estar sobre o abrigo e a sombra do grande amor de Deus, que deve agora aqui ser realçado, deve ser ressaltado, e nisso nós vemos o amor em Cristo, que se consubstancia na capacidade de doação, de dádiva da parte do nosso Deus. Quando falamos de amor, nós podemos pensar em muitas coisas: o amor dos apaixonados, o amor conjugal, o amor dos que se dedicam a causas, o amor de quem assume uma tarefa e para com aquilo ele tem essa grande consagração. Mas é preciso indagar onde é que a gente encontra sentido e significado para o amor, se não na medida em que nós temos a capacidade de dar, de doar, de oferecer, de abrir mão, de não retermos, de não sermos egoístas, de não ficarmos olhando só para nós, de não ficarmos diante do espelho admirando as nossas qualidades, os nossos atributos, as nossas qualificações. Não. Nós abrimos mão de tudo isso para olhar para o outro, para o que é necessário, para a capacidade que nós temos de oferecer algo no objetivo de contribuir para a mudança, para a transformação. E foi o que Deus fez. Por isso se afirma com muita ênfase: não existe maior amor do que este, de alguém dar a sua própria vida por amor dos seus amigos. João registrou isso no seu evangelho, palavras de Jesus ditas na noite anterior do seu sacrifício, aquela memorável noite, que ainda se supunha não poderia terminar com tamanho horror na madrugada seguinte. Mas Jesus ali disse: pois é, semana espetacular, mas que vai culminar com a crucificação. Por causa do quê? Por causa do amor. Porque Deus amou o mundo de uma maneira que não tem comparação. A que podemos comparar este amor de Deus? O meu amor conjugal, o meu amor paternal, o seu amor filial, o meu amor pastoral, o seu amor pelas causas que você assume, mera sombra do que é o amor de Deus, de tal maneira, que expressão riquíssima é essa. Ele extrapola, vai muito além. E o versículo que é o mais conhecido em toda a humanidade da Escritura, que nós recitamos de cor e salteado, tem que ser uma norma de vida: estamos sempre sob a égide do amor de Deus. Ah, se não for o amor de Deus, se não for este amor insuperável, este amor capaz de perdoar, de transformar, de restaurar, e nós não estaríamos aqui reunidos. Notável. Ele se deu por nós, foi moído por nós, crucificado por nós, para que nós pudéssemos estar congregados, para que nós pudéssemos estar reunidos, para que nós pudéssemos ser o povo de Deus, a igreja do Senhor. Aqui não são placas denominacionais que prevalecem. Aqui o que deve ser destacado: somos o povo do Senhor, por causa do seu grande amor. Houve um preço a ser pago, e ele foi por uma dádiva, uma doação. A capacidade de Deus de não se reter a si mesmo, mas na pessoa do seu Filho, oferecer-se por nós. Isso é um desafio, porque amor, com amor se paga.
E nós que somos objetos do amor de Deus, muitas vezes nos pegamos pagando o amor com indiferença, com descaso, quando não até com ódio, com raiva, com perturbação, com conflito. Diante de tão grande amor, como nós vamos responder, se não amando uns aos outros? Se não amando o nosso próximo, amando o nosso irmão, amando o nosso semelhante, amando até o nosso inimigo. Não, eu não tenho inimigo. Você não tem inimigo, mas alguém pode ser inimigo seu. Você não o considera, mas ele te considera. Ame-o também. Não temos justificativa para deixar de amá-lo. O Evangelho nos aperta, nos amarra, nos deixa atados, sem escusa de amarmos, porque fomos contemplados por tão grande amor. Então, se a primeira razão aludida diz respeito a nós, foi por nossa causa que Cristo foi crucificado, porque todos somos pecadores. A segunda causa nos remete ao coração de Deus. Ele é todo amor. Ele só poderia cumprir a justiça doando-se, entregando-se e tornando-se também um paradigma do nosso viver, que deve ser também em amor. Mas a terceira e última razão ainda nos deixa diante da face de Deus, porque a pergunta ainda pode ser respondida: por que Cristo foi glorificado? E aí nós voltamos a Romanos, no capítulo de número 11, a sua memorável doxologia que encerra a parte doutrinária da epístola para abrir a parte prática da epístola, e num corolário o apóstolo canta, entoa e glorifica o Senhor nesses termos. E eu pergunto: por que Cristo foi glorificado? E nós respondemos: porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Não há que se considerar o Cristo na cruz como um coitadinho. Ele não era um coitadinho. Quando Isaías faz alusão a esta impressão impactante, olhamo-lo, mas nenhuma beleza vimos nele, ou seja, só vimos feiura. Era um homem de dores, sofrido. A impressão que dá é que nós vamos ficar assim: coitadinho de Deus, coitadinho de Jesus, pobrezinho de Jesus, sofrido, maculado. Ele foi crucificado para a glória do Senhor, a glória que está em Cristo para o seu louvor, porque ele cumpriu cabalmente a missão. Ele não foi iludido hora nenhuma. Desde antes da fundação do mundo, isso estava acordado, aliançado, o pacto da redenção estava formulado. O Pai e o Filho assim ajustaram, e o Espírito Santo veio aplicando todas estas realidades. Então, no tempo e no espaço, o Filho de Deus se encarnou, vivenciou a nossa realidade e foi ao estertor da cruz. E ali, quando ele pôde afirmar tetelestai, palavra grega que quer dizer está consumado, ele recebeu todos os louvores, todas as glorificações, toda a honra, todo o poder pertencem a ele. Cristo foi crucificado para o louvor da glória de Deus. Um peso enorme, um sacrifício inigualável, mas uma bênção que não se pode reter. Por isso nós, ao divisarmos todo este cenário, nos constrangemos pela razão que nos diz respeito por causa do nosso pecado, mas nos alegramos, porque estamos diante da face de um Deus que faz tudo, absolutamente tudo, não deixa escapar nada para o seu louvor e para a sua glória. Por isso, toda glória seja dada a Ele eternamente. Amém. E nós haveremos, nos dias que se seguem, é uma celebração continuada, sempre ter no nosso coração este espírito de louvor e glória ao nosso Deus. Em pé, irmãos, cantemos o hino Rude Cruz dos